Só aguardando. Ah, Agora tá. sim. Olá, boa noite. Este é mais um programa esclarecendo a Matrix do canal Cru TV. Se você é novo no canal, não esqueça de curtir o joinha para ser informado das futuras lives. Se você já é antigo no canal, seja bem-vindo novamente. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a live de hoje. A live de hoje nós temos mais um convidado mais que especial, é o Laércio Benco. O Laércio Benco é advogado, é presidente do partido do PMB, Partido da Mulher Brasileira, que hoje em dia é o Brasil 35. Laércio Benco já foi vereador da maior cidade do Brasil, de São Paulo, teve experiência no Poder Legislativo, no Poder Executivo, sendo secretário de Turismo em São Paulo, é especialista em áreas do direito privado, do direito público, experimentado na iniciativa privada e na administração pública, tem um pezinho no campo da espiritualidade também, que eu sei, e um cara multicompleto. Então, antes da gente iniciar aqui a live com o Laércio Benco, eu daria um minuto para ele dar o abraço dele aos telespectadores do canal Cru TV. Seja bem-vindo, Laércio Benco. Nos dê o seu abraço. Obrigado, Caio. Obrigado pelo convite. Agradeço a todos os telespectadores, agradeço a todos os internautas que estão nos assistindo. Espero que a gente possa, nessa live, debater bastante temas interessantes e tenho certeza que espaços como esse são muito importantes para deixar as pessoas melhor informadas ainda. Nesse momento em que a gente vive de desinformação total, espaços como esse, onde a gente vai discutir com profundidade temas de interesse geral, é muito importante a gente estar junto aqui. Querido Laércio Benco, é o seguinte, o Brasil vive um momento complicado, um momento assustador em todas as áreas do país e nós precisamos conversar com pessoas experimentadas, capacitadas, qualificadas como você, para que a população tenha uma luz no fim do túnel, para que ela possa pelo menos ver que existem oportunidades de vitória. Então, a gente vai discutir aqui assuntos totalmente interessantes para o nosso país, totalmente relevantes, e que você saberá responder com muito louvor. O tema do programa de hoje é Assuntos do Brasil, e a minha primeira pergunta para o Laércio Benco é, querido Benco, assim como São Paulo, que nós amamos muito, o Brasil todo vem passando por um problema sério de segurança alimentar. Pessoas estão passando fome. O desemprego está muito alto. Qual a solução e é possível resolver isso? Olha, Caio, nós temos que o desemprego ele não está tão alto quanto esteve em outros momentos, caiu aí de 14, 13, hoje está em 9%, mas o grande problema para a questão da segurança alimentar é a política cambial do governo. Eu sou um dos críticos ao ministro Paulo Guedes quando ele coloca o dólar a quase R$ 5, ele coloca na casa dos R$ 5. O dólar na casa dos R$ 5, ele inviabiliza, ele coloca nas alturas o preço da cesta básica, porque todos os itens alimentares da cesta básica, à exceção da banana, são commodities. E as commodities são cotadas pelo mercado internacional, por sua vez, em dólar. Então, o produtor de arroz, de feijão, ele vende pelo preço da cotação internacional em dólar aqui no Brasil, senão ele vende lá fora. Então, o produto acaba ficando muito mais caro aqui. Então, isso tem causado um transtorno seríssimo, tem colocado o preço nas alturas, e infelizmente hoje, quem ganha um salário mínimo acaba não conseguindo comprar sequer a cesta básica do que diz respeito à alimentação, porque a cesta básica tem um viés mais amplo. A cesta básica ela fala em produtos de higiene, produtos, enfim, outros produtos, mas nós estamos falando apenas da questão dos produtos de alimentação da cesta básica. E esses produtos já não são mais possíveis comprar com apenas um salário mínimo. E, na minha opinião, se deve basicamente à política cambial. Obviamente, essa política cambial ela privilegia alguns personagens da economia brasileira que merecem todo o meu respeito, como, por exemplo, os produtores agrícolas, que têm os seus produtos muito valorizados, e eu estou longe de ser um crítico. Pelo contrário, valorizo muito o produtor agrícola que alimenta o Brasil e alimenta o mundo, porém, contudo, todavia,
nós temos que ficar atentos ao mercado interno. E o mercado interno, com essa política cambial, acaba ficando muito à deriva e causando essa insegurança alimentar que o Brasil vive hoje de uma forma geral. Segunda pergunta, quando eu era novinho, quando eu tinha uns 24 anos, eu ouvi Laércio Benco porque me apresentaram um projeto de sua autoria, ou você contribuiu no desenvolvimento desse tal projeto, que era sensacional. Por quê? Porque o projeto consistia em aproveitar terrenos baldios, mal utilizados ou não utilizados nos centros urbanos, para construir ali hortifrutis, ou pelo menos pequenas áreas de plantio. Eu queria que tu aprofundasse esse assunto, porque eu lembro que eu, com 24 anos eu achei super mega interessante. Queria que tu nos abordasse sobre isso. Olha, eu apresentei, quando vereador em São Paulo, esse projeto de lei. Infelizmente, acabou não sendo... Foi aprovado, mas não foi sancionado pelo prefeito à época, o Fernando Haddad, mas é um projeto que eu acredito que é muito interessante para uma cidade como São Paulo, para uma cidade como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, para as grandes cidades brasileiras, porque nós temos áreas onde nós podemos fazer o plantio, e isso traz duas situações muito positivas nesses terrenos baldios. Primeiro, você acaba ocupando eles de uma forma positiva, você acaba trazendo eles uma ocupação que acaba evitando com que ele seja ocupado irregularmente, com que ele seja ocupado por lixo, com que ele seja ocupado com invasões, com ocupações, e também isso melhora a drenagem do solo. Em municípios que têm grande densidade populacional, que sofrem constantemente com enchentes, como são os casos dos 3 maiores municípios brasileiros, São Paulo, Rio e BH, isso acaba trazendo muito problema. Então, esse projeto que a gente apresentou, ele, sem dúvida nenhuma, ele traria muitos benefícios. E foi esse projeto. Eu me inspirei vendo algumas pessoas realizando isso na cidade, onde eu tive o prazer de morar por algum tempo, que é Atibaia, né? Onde lá tem uma pessoa que eu e minha família, a gente tem uns terreninhos lá, e essa pessoa chegava para mim e falava, olha, eu cuido do seu terreno, eu vou manter ele murado e carpido, contudo eu vou plantar lá e usar essa exploração do meu produto para vender nas feiras livres. Eu achei fantástico, porque eu gastava para manter o terreno limpo, deixei de gastar e o terreno acabou sendo bem aproveitado, produzindo alimentos e ainda gerando renda para uma pessoa que é trabalhadora. Então, se a Prefeitura de São Paulo e as prefeituras dos grandes centros urbanos olhassem com mais carinho para isso, nós não só geraríamos mais alimentos, nós geraríamos renda e nós geraríamos ainda uma melhor drenagem do solo urbano, que é um grande problema também que a gente enfrenta. Mas um assunto de grande relevância para o país é o processo político. Muitos colocam a culpa na má gestão da coisa pública, na má integralização de pessoas nos poderes, porque a população votaria mal. Mas tem um outro problema que não é só esse. Nós percebemos que não em todos, mas nas grandes siglas, partidos políticos, eles não permitem às pessoas boas, éticas, trabalhadoras, eficientes, terem facilidades na busca da legenda para disputar o poder. Então, como tu também é presidente de partido, dirigente partidário, entende muito melhor esse assunto que todos nós, eu queria lhe fazer uma pergunta. Como que o partido, o que a população deve fazer para que os partidos possam abrir espaço para pessoas de boa vontade e de boa fé disputarem o poder? Eu queria que tu dissertasse sobre isso. Olha, Carlos, sem dúvida nenhuma, a primeira questão que a gente enfrenta e que é uma grande demagogia é a crítica que os grandes partidos fazem, PT, PSDB e PMDB, fazem aos partidos pequenos, dizendo que há muitos partidos políticos. Não há problema nenhum em ter muitos partidos políticos no Brasil.
Pelo contrário, isso permite com que mais pessoas, da forma com que você está colocando, disputem as eleições de uma forma um pouco mais democrática. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ser candidato a governador em 2014, ficando em quarto lugar, com quase 200 mil votos, por uma legenda pequena. Não afrontei ninguém, apenas estava ocupando um espaço que era nosso de direito, e nesse espaço coloquei muitos temas interessantes em disputa, inclusive mostrando muitas vezes que PSDB e PT são farinha do mesmo saco. Então, isso incomoda, e as pessoas acabam, de forma demagógica, criticando os pequenos partidos. O que eu acho que a população tem que ficar atenta é, se você tem partidos envolvidos de forma muito generalizada, com escândalos, e partidos onde você tem as pessoas há muito tempo, de uma forma carcomida no poder, olhem para os pequenos partidos, olhem para os partidos que estão surgindo. Por exemplo, no Brasil 35, aqui em São Paulo, e tenho certeza que na maioria do Brasil, nós não temos nenhum candidato à reeleição. Ou seja, qualquer um, no nosso caso, por exemplo, em São Paulo, são 70 candidatos a deputado federal e 95 candidatos a deputado estadual. Quem votar em qualquer um desses candidatos não estará ajudando um candidato já com 2, 3, 4 mandatos a se reeleger, que essa é uma das grandes questões que eu acho que a gente tem que tomar cuidado também. Eu, particularmente, sou favorável à reeleição, a uma reeleição para prefeito, governador e presidente da República. Contudo, eu sou absolutamente contrário à reeleição para cargos parlamentares. Por quê? Porque com a reeleição para cargos parlamentares, você acaba criando, ou transformando o mandato em um emprego ou o mandato em uma formação de quadrilha. Eu, por exemplo, quando me elegi vereador na cidade de São Paulo, me elegi. Um dos meus discursos era pela renovação e contrário à reeleição, e eu fui o único vereador da minha legislatura que não foi candidato à reeleição. Então as pessoas até falam, pô, o Lércio deixou de ser vereador como se eu tivesse perdido a eleição. Negativo. Eu não continuei como vereador, porque durante os 4 anos que eu fui vereador em São Paulo, eu fiz tudo o que eu poderia fazer no meu mandato. Apresentei mais de 120 projetos de lei, aprovei mais de 20 desses projetos, presidi Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Finanças, presidi CPI da Sabesp, CPI da exploração sexual infantil, CPI das torcidas organizadas, enfim, durante 4 anos eu fiz muita coisa que talvez se eu ficasse mais 4 anos eu não teria mais pico ou energia ou novidade para fazer. Então, essa é uma das coisas que nós temos que estar atentos, por isso que essa sua pergunta é muito pertinente, porque os grandes partidos odeiam os pequenos partidos, porque nós permitimos a renovação, e os grandes partidos, dentro deles não há renovação. Em 90% dos casos são sempre os mesmos que se elegem e reelegem, e não dão nenhum espaço para os mais novos. Benco, mais um assunto assim de grande relevância. Não é uma coisa do atual governo, apesar que aconteceu muito nessa atual gestão, mas nós estamos acompanhando desde o presidente Sarney, passando por Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, um processo rápido de desindustrialização do país. Ou seja, o país está voltando a ser mero exportador de commodities, o maior do mundo. Contudo, na questão da industrialização, ele está caindo porque ele está fechando fábricas ao invés de abrir fábricas. E nós sabemos que quem paga melhor os salários é a indústria. Quem gera empregos e massa é a indústria. Então, qual é a solução que o Benco daria se ele tivesse a oportunidade de trabalhar na economia do país? Olha, eu otimizaria as vocações que cada região brasileira tem. Então, por exemplo, nós produzimos matéria-prima, por que não industrializarmos essa matéria-prima e a exportarmos com valor agregado? Um exemplo clássico que muita gente dá, eu não canso de repetir, é a tal da cápsula de café que a gente importa da Alemanha. A Alemanha não produz um grão de café. Não produz um grão de café. Ela compra a nossa saca de café e revende a cápsula de café em pó, aquele café expresso para a gente, pelo preço de uma saca de café praticamente. Então, isso é uma burrice.
Isso é uma forma absurda de se tratar a economia. Repito, não tenho nada contra a produção agrícola, não tenho nada contra a exportação de produtos in natura, mas nós temos que privilegiar a vocação brasileira e incentivar a criação de indústrias próximas e compatíveis com a vocação de cada região. Por exemplo, vou dar um exemplo hipotético aqui. Na região do Vale do Ribeira, em São Paulo, nós temos uma produção muito grande de banana. A banana é um produto que você pode produzir vários tipos de produtos industriais. É uma matéria-prima através da qual nós podemos produzir vários produtos industrializados. Mas nós não temos as fábricas naquela região do Vale do Ribeira, que é uma das regiões de índice de desenvolvimento urbano mais pobre do estado de São Paulo. Nós temos vários outros produtos com grande vocação industrial que nós não incentivamos a utilização da nossa matéria-prima para isso. Nós temos também um grande problema de logística no Brasil. Nossas estradas, na maioria das vezes, elas são péssimas. Nossa linha ferroviária, nossa malha ferroviária, ela está crescendo, mas muito aquém do necessário. E ela voltou a crescer um pouco no atual governo, porém ficou abandonada durante muito tempo. Então nós temos que, sim, desenvolver a indústria brasileira. Concordo com você que a indústria ela gera empregos com muito melhor remuneração que a agricultura, em que pese, acho que a agricultura tem que ser tratada com muito carinho, e nós temos também que investir em outras indústrias. Por exemplo, eu fui secretário de Turismo do Estado de São Paulo. O turismo é a indústria que mais gera emprego, porque enquanto a agricultura está cada vez mais mecanizada, ou seja, você produz cada vez mais com menos mão de obra, a indústria está cada vez mais robotizada, você produz mais com menos mão de obra. Você tem o setor de serviços cada vez mais informatizados. Uma agência de um banco antes tinha 200 funcionários, hoje tem 10 no máximo. No turismo, não. No turismo, você não consegue aumentar o faturamento de nenhuma das empresas do trade turístico, quer seja transporte terrestre, aviação, hotéis, etc., sem aumentar a geração de emprego. E o Brasil ele explora muito pouco o seu potencial turístico. Temos, por exemplo, apenas 6 milhões de turistas estrangeiros chegando no Brasil por ano. Apenas 6 milhões. Em Portugal, que é um país maravilhoso, sem dúvida nenhuma, mas não tem 10% do potencial brasileiro. Portugal são 30 milhões de turistas por ano. É uma coisa absurda. Porque aqui no Brasil a gente não cria os produtos turísticos, que também, repito, é uma indústria que nós poderíamos explorar cada vez mais. Então, sem dúvida nenhuma, hoje o Brasil tem entrado na zona de conforto graças à competência do setor agropecuário, do nosso setor agrícola, e o governo tem relaxado um pouco com as demais indústrias, deixando de beneficiar, de incentivar todos os demais potenciais, quer seja na produção de alimentos, produção de produtos farmacêuticos, produção de matérias-primas para automóveis, etc. Nós temos deixado isso muito de lado e, como você disse com toda razão, temos nos transformado cada vez mais em meros exportadores de matéria-prima. Eu pretendo, quando puder ter mais ascendência sobre a economia, incentivar, sim, a vocação turística brasileira em cada região e, principalmente, incentivar a melhoria da logística dentro do Brasil. Antes de passar para as... Porque nós estamos caminhando para o final da live, então eu reservei mais 2 perguntas. Mas antes de passar para as últimas 2, tem a pergunta do telespectador aqui. Ele é uma pessoa muito especial, Bento. É o doutor Silvio Malé, porque ele é um dos fundadores do PMB e do atual Brasil 35. Tá? Ele está perguntando assim: eu gostaria de saber se, na opinião do senhor, do pré-candidato, a falta de infraestrutura do país seria um grande empecilho ao crescimento da indústria. Sem dúvida nenhuma. A falta de infraestrutura, a falta de apoio, de estrutura logística. Por exemplo, eu tenho casa no Guarujá, em São Paulo, e ali eu vejo, da sacada da minha casa, filas de navios esperando dias para atracar no Porto de Santos. Isso gera um atraso, gera um custo na economia brasileira absurdo, porque, obviamente, ali o produto que a gente está recebendo e o produto que a gente vai exportar em seguida acaba sendo muito onerado por uma mera demora, por uma
falta de logística e falta de infraestrutura também. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que incentivar, melhorar a infraestrutura em todos os sentidos, para incentivar a utilização da nossa matéria-prima, para que a gente agregue valor. Não tenho nada contra o Brasil, tem condições de exportar ainda muita matéria-prima in natura, porém nós não podemos deixar de pegar parte dessa matéria-prima, agregar valor para trazer para o mercado interno e também para o mercado externo, exportando isso com valor agregado. Nós não temos como deixar de fazer isso, senão nós vamos cada vez mais retroagir. Daqui a pouco vamos voltar ao século XIX, onde éramos apenas meros exportadores de açúcar e café. Penúltima pergunta. O Brasil sempre entra governo, sai governo, sofre com uma coisa chamada falta de segurança pública. Então, apesar de que muitos índices de roubo, furto, sequestro, homicídio tenham caído em algumas regiões, em outras regiões dobrou. Tá? Então, melhor aqui, pior ali. E nós estamos observando, Bento, que o que está contribuindo também para o avanço da insegurança é o aumento da população dos moradores de rua. Claro que não são todos que praticam crimes, mas muitos praticam. E nas grandes capitais, nos grandes centros urbanos, a população de rua tem triplicado e contribuído para o aumento da violência. Qual seria a solução que o Benco daria se administrasse a segurança pública de uma região? Olha, em primeiro lugar, nós temos a segurança pública, nós temos que analisar sobre vários vieses. Por exemplo, hoje, falando aí com mais conhecimento na cidade de São Paulo, nós temos aqui, por exemplo, esse ex-governador aí que se aposentou, graças a Deus, chamado João Dória. Ele disse que ia resolver o problema da Cracolândia e, na realidade, ele criou franquias da Cracolândia em várias regiões da cidade de São Paulo. Ele não conseguiu resolver o problema de onde ele estava originalmente e ainda espalhou ela para outras regiões por causa de políticas absolutamente equivocadas e absolutamente demagógicas, coisa de quem não tem a menor competência política. Então, esse é um problema onde, no meu entendimento, nós temos que trabalhar sobre esse viés do morador de rua, em especial o morador que utiliza drogas. Temos que separar aquele morador em questão de vulnerabilidade social, que pouquíssimas vezes comete um crime, daquele outro que é viciado em drogas, em especial o crack. Aquele que é viciado em drogas, especialmente o crack, ele tem que ter uma internação compulsória. Nós temos que criar instrumentos para internar compulsoriamente esses moradores e usar parcerias com instituições religiosas, com instituições filantrópicas, enfim, fazer o que preciso for para tirar compulsoriamente essas pessoas da rua. Porque eu não entendo que o direito de ir e vir assegurado pela Constituição pode assegurar a um viciado em drogas, que merece carinho e cuidado, pode assegurar que ele fique como um zumbi andando pelas ruas, assaltando aquelas pessoas que estão querendo trabalhar e exercer este sim o seu verdadeiro direito de ir e vir. Outra questão que eu abordo há muito tempo na questão de segurança pública é uma questão que aflige São Paulo, aflige os grandes centros urbanos, é a questão da investigação criminal. Você entra em qualquer delegacia de polícia civil, você vê uma situação absolutamente antiquada, sem nenhuma estrutura, onde você tem policiais ali civis até muito bem intencionados, na sua maioria das vezes, contudo com equipamentos absolutamente subutilizados. Nós temos mais de 90% dos inquéritos policiais no Brasil que são arquivados sem o término da investigação por falta de estrutura de investigação. Então, se você não investiga um crime que é cometido, você acaba não conseguindo inibir que aquele crime ocorra novamente. Por exemplo, hoje quem tem um carro roubado, ele faz o BO não com a esperança de ter esse carro localizado, ele faz um BO apenas por uma mera liturgia para poder receber o seguro do seu veículo. A mesma coisa um celular, a mesma coisa bens de pequeno valor, porque ninguém acredita mais
que isso possa ser recuperado, porque, repito, a Polícia Civil, na maioria dos estados, está absolutamente sucateada pelos seus governantes. Em especial aqui em São Paulo, é um absurdo que nós temos os nossos delegados de Polícia Civil, por exemplo, dentre os 27 estados da federação, nós temos a 26ª em termos de salários, nós estamos em 26º lugar. É um grande absurdo o que acontece. Então, nós temos também a questão da polícia militar, onde aqui em São Paulo se criou o absurdo de se obrigar os PMs que estão nas ruas a usarem câmeras de forma compulsória. Eu sou radicalmente contra obrigar o PM a usar a câmera. Tem sim que ter a câmera no uniforme dele, mas ele liga de acordo com a conveniência dele. Nós temos que dar fé ao policial militar. Nós temos que colocar esses heróis que estão nas ruas defendendo os nossos interesses, nós temos que colocá-los em uma situação de prestígio e não em uma situação, pelo contrário, deles serem culpados até se prove o contrário. Pelo contrário, eu vou defender sempre a colocação de câmeras dentro dos gabinetes dos coronéis, dentro dos gabinetes dos oficiais, dentro dos carros dos oficiais que ficam tirando soldados das suas para ficarem trabalhando de motorista, para ficarem fazendo serviços que poderiam ser feitos. Por que um coronel não pode dirigir seu próprio carro? Por que um oficial não pode dirigir seu próprio carro? Por que tem que tirar um soldado, um cabo das suas para ficar sendo utilizado como motorista? Então, esses abusos, sim. E os oficiais teriam, sim, que ter um BBB dentro dos seus gabinetes, teriam que ter câmeras ligadas aos seus uniformes, estar sempre monitorados. Agora, os policiais que estão na rua combatendo o crime, eles têm que ter o respeito, eles têm que ter o pressuposto que eles são honestos e competentes até se prove o contrário. Então, a gente pegando esse viés de drogas, internação compulsória, respeito à polícia militar, melhor estruturação de equipamentos da Polícia Civil, nós temos vários núcleos, várias frentes que podem, sem dúvida nenhuma, melhorar a segurança pública no Brasil, mas, infelizmente, ela só retroage, nunca avança. Infelizmente, estamos caminhando para o final e eu faria a última pergunta. Binco, tu deve ter percebido que o nosso canal, o Crum TV, ele fala de tudo e também de espiritualidade. E eu sei que tu tem um pezinho muito forte de espiritualidade. Eu queria que tu nos falasse aqui para os nossos telespectadores, como é que o Binco trabalha a sua espiritualidade e a sua relação com o Criador. Eu acho assim, Deus é tão maravilhoso que ele dá para os seres humanos milhares, dezenas, centenas de opções religiosas para que a gente possa chegar até Deus. Eu costumo dizer que a soma de todas as religiões não dá 0,0001% de Deus. Eu, particularmente, fui tocado e fui muito ajudado pelas religiões de matriz africana, em especial a Umbanda. Eu sou umbandista, nunca neguei isso, muito pelo contrário, tenho orgulho de ser, e respeito, e tenho orgulho também pelo fato de a Umbanda ser a primeira e até agora a única religião 100% brasileira, a única religião que nasceu no Brasil, através de um sincretismo entre o candomblé, que é uma religião não cristã, que era praticada pelos escravos que vinham de forma absurda trazidos da África aqui para o Brasil. Quando eles foram libertos, eles começaram a cultuar os seus orixás, mas como à época, no início do século XX, no início do século XIX, a igreja oficial, você só poderia ter a Igreja Católica como igreja oficial, eles, para disfarçar da polícia, disfarçar de seus perseguidores, eles faziam sincretismo, usando imagens de santos católicos para representar os seus orixás. Aí nós temos, por exemplo, São Jorge representando Ogum, São Jerônimo representando Xangô, Nossa Senhora Aparecida representando Oxum e assim por diante. E nós também tivemos, nesse momento, o retorno dos primeiros filhos de fazendeiros ricos que foram estudar na França, fazer universidade na França nesse mesmo período, e voltaram influenciados por Allan Kardec e pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que acabou sendo uma doutrinação, que acabou sendo a base doutrinária da Umbanda. Então, a Umbanda ela nasceu de um mix, de uma mistura entre candomblé, que é uma religião não cristã, com duas religiões cristãs, que é o catolicismo e o espiritismo. Então, isso que é a cara do Brasil na realidade.
Laércio Benco, muito obrigado pela sua participação no programa Esclarecendo a Matrix. Estou ansioso para o seu retorno aqui nas próximas lives. Já está convidado de forma antecipada, só fomos marcar as datas mais para frente, mas já está convidado aqui para retornar. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Eu preciso aqui agradecer os nossos amigos aqui do Rio de Janeiro, Benco. A presidente Suede Haidar, do seu partido, presidente nacional do Brasil 35, querida amiga. O Kiko, o nosso presidente aqui do Brasil 35 no Rio de Janeiro, nosso querido amigo. Já homenageei aqui o doutor Silvio Malé, que foi um dos fundadores do partido, é o advogado principal do partido. Também quero agradecer a Cris Abreu, nossa assessora técnica. Quero agradecer a Cris de Pascoal, a presidente do nosso canal. Quero agradecer a todos os nossos telespectadores que curtiram, comentaram e compartilharam a live de hoje. Que fiquem todos bem. Uma excelente noite. Gratidão. Obrigado, Caio. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Um beijo para a Suede, que me deu essa oportunidade incrível de presidir o partido aqui em São Paulo. Abraço fraternais. Abraço.